Olá, sou Márcio Filomeno e trago mais um vídeo para você do vlog do Filomeno, um estudo que eu vi aqui muito bacana na Bíblia de Estudo, Bíblia do Homem. E eu quero compartilhar com vocês. E muito obrigado por ter visto meus vídeos, o vídeo passado, que se chama Por que as Águias Fazem Isto. É um vídeo que eu tenho certeza que falou com você. E muito obrigado por compartilhar, por dar o joinha, por se inscrever. Então fica assim, gostou, dá o joinha, gostou mais ainda, se inscreve, e gostou mais ainda, compartilha. E se gostou mais ainda, aciona o sininho das notificações para receber os vídeos novos. Vou entrar no projeto de pelo menos 3 vezes por semana eu colocar vídeo. Vou colocar vídeo na quarta-feira, vídeo no domingo, na quarta, na sexta e no domingo. Tá bom? Para você ser edificado com esses estudos aí. O tema hoje é assim: Deus me rejeitou? Eu vou ler aqui uma história de Jimmy Carter, Living Fight, Vivendo pela Fé. Eu creio que seja o presidente, um dos que foi presidente dos Estados Unidos, porque tem tudo a ver, né? A fonte aqui não fala, mas eu creio que seja. E depois comentar com você uma frase de um autor desconhecido, e vamos falar sobre esse tema de Deus me rejeitou, que é através do livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro muito bom, que fala muito conosco pessoalmente. O texto diz assim: em 1966, concorri ao cargo de governador da Geórgia, nos Estados Unidos, e perdi a eleição para Lester Maddox, um político segregacionista. Minha irmã Ruth ouviu quando me revoltei contra a péssima escolha e as tendências racistas do meu conterrâneo da Geórgia, desabafando minha indignação sobre Deus. Foi então que ela citou o texto de Tiago 1:2 e disse: Ruth, minha carreira política chegou ao fim. Meu objetivo não é o de passar o resto da minha vida limitando a plantar amendoim, vender fertilizantes, tirar caroço de algodão e aumentar a conta no banco. Deus me rejeitou por intermédio dos votos do povo. Jimmy respondeu a Ruth: você precisa acreditar que esta derrota pode significar uma vida mais grandiosa. Não vejo como posso construir alguma coisa a partir de uma derrota tão constrangedora quanto essa. Falei com amargura. De maneira paciente, Ruth me explicou o que Tiago estava querendo dizer no texto bíblico. Quando enfrentamos as tribulações de forma corajosa, aprendemos a suportá-las e a orar por sabedoria. E Cristo nos concede a coragem para tentar algo novo. Ruth me aconselhou a fazer algo totalmente diferente dos negócios com os quais eu lidava e até da política. Logo depois fui chamado pela Fraternidade Batista para participar de um trabalho missionário na Pensilvânia. Aquilo transformou a minha vida. Jimmy Carter, Live and Fight, Vivendo a Fé. Uma reflexão. Thomas Edison realizou inúmeras experiências antes de inventar a lâmpada incandescente. Em 1879, certa vez, quando tentava encontrar uma solução para determinado problema que o irritava, ele encomendou livros de química de vários países e passou 6 meses lendo todos. Durante este período ele comia na mesa de trabalho e dormia na cadeira para que tivesse mais tempo de conduzir as 2.000 experiências necessárias para encontrar a resposta que tanto buscava. Se tivéssemos a perseverança de Edison, encheríamos as igrejas de pessoas mais resistentes às tribulações, gente capaz de confiar que as dificuldades contribuem para o desenvolvimento de persistência e de caráter. Um dos temas mais importantes do livro de Tiago diz respeito à maneira como cristão deveriam lidar com as tribulações que surgem em seu caminho. Tiago começa seu livro recomendando: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago 1:2. Ele não está dizendo que o sofrimento por si é bom.
e sim que, se tratado de maneira adequada, pode conduzir a mais intimidade com o Senhor. Como você lida com o sofrimento? Você o vê como uma oportunidade de crescimento espiritual ou apenas como uma experiência desagradável para ser esquecida assim que passar? Uma frase agora de um autor desconhecido: as dificuldades da vida existem para nos tornar melhores e não mais amargos. Olha só que estudo maravilhoso. Quem já não passou dificuldade nessa vida? Quem já não teve provações nessa vida? Todos nós já tivemos. Mas como bem diz o texto, como assim um candidato a governador, assim como Thomas Edison, que inventou da lâmpada que está me iluminando aqui através dessa, na frente, atrás da câmera, está me iluminando a minha face, a luz das ruas, a luz, enfim. Ele teve muita persistência e não foi de primeiro que ele conseguiu. Não foi na primeira vez. Ele tentou várias vezes. E por isso, nós temos que perseverar diante da dificuldade. Não abraçar a dificuldade como uma parceira, uma amiga, ou trazê-la para sentar na mesa, almoçar conosco, jantar conosco, dormir na nossa cama, não. Ela serve para nós crescermos e adquirirmos mais intimidade com Deus. Porque quando nós estamos em aperto, em tribulação, nós se achegamos mais a Deus. É importante que nós venhamos ter a ciência de que, para se tornarmos melhores para a obra de Deus, para as pessoas, a aprovação ela faz parte da nossa vida. E há alguns ensinamentos aí de algumas pessoas que falam muito, mas não enfatizam as tribulações, os problemas que o cristão passa, e não ensinam como lidar com esta situação. E a maioria das vezes os cristãos se tornam cristãos mimados, cheios de manha, cheios de birra, e alguns deles, na primeira provação, quando não são ensinados, orientados, a tendência era afastar de vez dos caminhos do Senhor. Eu já fui assim, porque eu não fui ensinado acerca do que é verdadeiramente a tribulação, que a vida não é mar de rosa, que tem desafios. Todos os inventores, todos aqueles que têm os projetos que você conhece, ele não acertou na primeira vez. Teve algum problema, ou problema de mecânico, ou problema com pessoas, problema do modo geral. Teve-se o problema até vir a solução. As diversidades, as dificuldades, elas servem para nós crescermos e não para nós nos fecharmos e acharmos que somos incapazes. Não, é para a gente lutar, perseverar. Olha, peraí, essa dificuldade está na minha frente, eu vou usar essa dificuldade aqui para mim estudar, para mim ser melhor, para mim aprender a ser melhor. Olha, o rei Davi, que ele se tornou o rei Davi porque diante de uma das maiores adversidades dele, que era a perseguição do rei Saul, ele não devia nada, não havia feito nada, e ele realmente fugia do rei Saul, até certo ponto dele ter Saul na mão dele, mas ele sabia que aquilo que ele haveria de fazer, ou queria fazer, ou a intenção, se viesse alguma intenção no seu coração, isso não era da vontade de Deus. Então ele se cresceu naquele momento. Ele fez-se valer a unção que estava sobre a vida dele e reconheceu também a unção de Saul e não fez mal nenhum a Saul. Então, diante daquela adversidade, com certeza Deus, mais e mais, Deus passou a guardar a ele e no tempo oportuno ele foi aclamado rei de Israel. Então é importante que eu e você, a gente tenha a ciência de que as provações elas estão aí para serem superadas, não para serem bichinho de estimação, não para morarem dentro de nossa casa, mas para fazer parte do nosso crescimento como cristão e da nossa caminhada com Cristo. No momento que a gente vê que Deus nunca vai nos rejeitar. Esta frase que este homem disse foi uma frustração de dentro dele até entender que realmente aquela dificuldade poderia fazer ele crescer diante de Deus. Foi algo que surgiu do coração dele diante de uma tristeza.
Quantas vezes a gente acha que Deus não está vendo? Eu sei que você já disse isso, eu mesmo já disse isso, mas aonde está Deus numa situação dessa? O que Deus está fazendo numa situação dessa? Certa vez eu conversava com um rapaz, acho que tem mais de 20 anos, e houve uma catástrofe no Rio de Janeiro, onde a chuva fez com que o barranco desabasse e matasse uma família, os filhos, se salvou, parece, o marido e a mulher, e os filhos, parece que 5 filhos morreram, e aquele homem falava, né, triste, né, daquela situação, daquela tragédia, e um rapaz no trabalho, ele falou, ele me indagou, falou, mas onde é que está Deus numa hora dessa? O que Deus fez? Mas Deus não fez nada. Aí depois eu peguei e falei, ó, eu disse a ele, ó, Deus sabe de todas as coisas. Eu não tive resposta para ele porque até então eu não tinha a profundidade que eu tenho hoje, como eu converso com você hoje. Porque eu já vivi situações que eu já vi a grandeza de Deus e eu achava que eu ia permanecer naquela situação, mas aquela situação me ensinava a me entregar mais a Deus, a viver mais Deus na minha vida e ter mais a certeza de que Deus me ama e que Deus cuida de mim. E o que aconteceu, passou-se um dia, veio a notícia que aquele homem havia ganhado uma casa popular, com prestação bem barata, para ele pagar aquelas dívidas a se perder de vista, bem pequenininha. E ele vendeu, ele conseguiu mexer, fazer a maracutaia, vendeu aquela casa, pegou o dinheiro e foi morar numa área de risco. Deus não teve culpa desta situação, porque aí foi a imprudência do homem. O homem foi imprudente. E com certeza Deus guardou essas crianças, tem essas crianças consigo lá no céu, crianças inocentes. Mas a responsabilidade foi daquele homem, a ganância. E Deus não teve culpa de nada. E Deus não rejeita o homem. Jamais Deus vai te rejeitar. Jamais Deus vai te rejeitar. Há momentos que a gente, hoje eu digo isso com toda certeza, que parece que Deus nos rejeitou, parece que Deus não está nos escutando, mas é o tempo certo dele falar e é o tempo certo dele agir. E o tempo que ele falar é o tempo determinado para que você vença. E o tempo dele agir é o tempo determinado para que você vença. Mas de toda a tribulação que você venha viver, aprenda. Deus está dando a oportunidade de você aprender, de você se chegar mais. Mas Deus me joga na prova, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que na vida nossa, na caminhada de um cristão, na caminhada de um ser humano, sempre vai haver tribulações e dificuldades. Elas estão para ser superadas e não para nos destruir. A tribulação jamais vai destruir o homem, mas quando ele entender que através dessa tribulação ele tem a oportunidade de aprender algo, de crescer, aleluia, de se multiplicar como ser humano melhor, ele vai poder ter a certeza mais adiante e olhar, olha o que eu passei e olha o que eu aprendi. E eu sobrevivi. Por isso fique com esta palavra e saiba que Deus jamais vai te rejeitar. Deus não rejeita ninguém. Deus, ele lhe ama. O amor de Deus por você é algo incalculável, que você não tem palavras, jamais terá palavras para expressar o amor de Deus por você. Eu, quando falo do amor de Deus, eu fico constrangido. Tamanho é esse amor. Quando escuto os louvores que entoam, adorando, enaltecendo, glorificando o nome do Senhor, eu me emociono de alegria, aleluia, e saber que Deus me ama, aleluia, que Deus cuida de mim e ensina-me. Você já viu situações a qual você que é pai, você que é mãe, em que o seu filho ele faz alguma coisa errada, mas você tem a hora certa de ensiná-lo, de repreendê-lo, você vai dar um determinado tempo para que ele aprenda e depois você entra com a solução, com a repreensão, com a correção. Isso é um ato de amor. Eu vejo a mesma coisa, Deus. Essas situações que Deus não fala nada, que Deus não age, é porque Deus está esperando o tempo certo. E eu acredito que dentro desse tempo existe o reconhecimento do erro. Quando nós, na maioria das vezes, em algumas tribulações que vivemos, é porque também erramos, é porque nós trocamos os pés pelas mãos. E Deus espera o momento certo de vir com a correção, vir com a exortação,
e vir com a repreensão nesse ato de amor, aí ele entra com a solução. Por isso, fico com esta mensagem. Essa mensagem, e como eu disse no começo da mensagem, eu extraí da Bíblia do Homem, e foi muita valia para mim aprender e continuar aprendendo da palavra de Deus, porque as tribulações virão, mas o crescimento também virá. Aproveite essa oportunidade. É uma oportunidade que você tem. Isso é interno, isso é pessoal. É entre você e Deus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão vivendo a improvação, ou até mesmo você já falou, aqueles crentes, aqueles cristãos, ou aquelas pessoas que falam, eu só vivo no problema, só vivo na prova, só vivo sendo provado, que vida é essa? Compartilhe, ele vai poder entender que esta aprovação não é para a destruição dele, mas é para o crescimento dele. Um beijo no seu coração, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.